Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ExpoConCast, o podcast da... Podcast é ótimo, né? Vamos falar direito, o podcast da ExpoCon, onde a gente fala sobre e-commerce, tecnologia, marketing digital e inovação. Eu sou Edu Oliveira da GoDeep e no episódio de hoje nós vamos falar sobre pós-vendas, né? Como a parte de logística, atendimento, toda a parte de experiência impacta no relacionamento do cliente com a marca. Antes de começar, queria aproveitar e pedir para vocês seguirem a ExpoCon no YouTube, todos os canais, nas redes sociais e compartilhar esse episódio com quem que vocês acham que pode fazer sentido e interesse. Para começar o nosso bate-papo, queria começar agradecendo a Camila e o Felipe que estão aqui com a gente hoje. E eu não tenho propriedade para falar dos dois, queria começar pedindo para que a Camila se apresentasse, falasse um pouco das manhas, enfim. Camila, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Camila, estou à frente das Manhas, um e-commerce que existe há 6 anos, mas eu estou no e-commerce faz 10 anos, antes eu tinha uma outra marca também. Nós somos em 3 sócios e eu fico responsável pela parte da operação pós-venda. Então, toda a parte de operação de preparação de pedido, logística, entrega e atendimento a cliente. Só a parte boa. Só a parte depois que vendeu. E Felipe, fala um pouquinho pra gente, cara. Então, eu sou o fundador da Frete Barato. A gente é uma solução de envio e uma ferramenta de gestão de frete completa que acompanha toda a jornada do cliente, né? A gente já tem a empresa faz 8 anos, a gente atende mais de 500 lojas hoje. Então, a gente está num evento aqui em todas as feiras com vocês também. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre todo esse processo, né, de envio e o comportamento do cliente até a finalização da experiência dele, né, que é o processo de entrega. Legal, acho que, foi muito preciso, Felipe. Acho que a gente pode pensar, e não pensar, todos nós como consumidores, a gente sabe que a experiência, na verdade, de compra, no final do dia, ela começa depois do último clique, né? Isso. Acho que a gente entende que toda essa jornada do que acontece depois do search, carrinho e payment, né, que é onde realmente a marca entrega valor para o cliente. Então eu queria aproveitar esse gancho e ouvir da Camila como é que vocês trabalham isso nas manhas, porque a gente tem, todos nós como os compradores, mas eu acredito que como quem tem uma marca, quem trabalha isso na internet, qual a importância, como vocês trabalham isso nas manhas, nessa experiência do cliente, nessa fidelização, porque a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas e como a gente lida com isso vai ditar todo esse desdobrar. Eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para eu acabei de chegar do Congresso Mundial da Amazon em Seattle e eu vi um número muito interessante, só para pegar um gancho. Eles trouxeram aqui uma boa experiência de devolução. 98% dos clientes voltam a comprar. Eu achei um número interessante porque ele falava o seguinte: a gente vai errar, mas a experiência de acompanhar, de atender, faz com que o cliente não desista. Exato. Sendo esse gancho de, vamos falar da experiência como fidelização, eu queria usar desse número. Porque quanto mais tu vende, mais tu erra também, né? Mas trazer esse número para, tipo assim, a importância de prezar por isso no relacionamento. Camila, tu que sabe desse negócio, a gente está aqui para ouvir. Nas manhas a gente trabalha muito, principalmente com o meu time, essa parte de pós-venda, né? Nós consideramos que o cliente só é teu cliente de fato quando ele faz uma recompra. Até então ele está comprando uma foto, ele está comprando um clique, né? Ele ainda não tem certeza de quem você é. E só depois que a entrega é realizada, que a experiência é completa, é que ele decide se ele voltaria a comprar ou não. Então, para a gente, essa parte, depois que a compra foi realizada, e eu acho que esse é um erro que muitos e-commerce de início acabam cometendo, que é focar muito no tráfego pago, na venda em si, e depois que a venda aconteceu, eu só entrego e aqui acabou o meu processo de venda. E para a gente, e eu acredito que para os e-commerces de sucesso, a nossa venda começa depois disso. Como eu vou continuar me relacionando com o cliente para aumentar o LTV dele dentro da minha empresa e daí sim eu tenho um resultado relevante, não só a primeira compra. Perfeito, até acho que a gente acabou não comentando quando te apresentou, as mães trabalham com camiseta, tipo de moda, como chama assim, né? E que tem uma questão muitas vezes de reversa, não porque não gostou, mas o tamanho, né? Então, tem uma questão, acho que foi muito precisa, Camila, que a primeira compra é um ponto de conhecimento. Então, essa experiência, de forma plena, ela também colabora com a recompra. Com certeza. Né? E acho que a gente podia seguir nesse papo, até porque o consumidor mudou, está cada vez mais exigente. Eu acabo atuando muito mais no mercado B2B.
E eu brinco o seguinte, o B2C ferra comigo. Porque o cara que compra e tem entrega rápida no consumo, ele quer que a indústria faça o mesmo, né? Então, claro que eu falo isso de forma caricata, isso amadurece o mercado e traz a gente para um outro patamar. E Camila, como é que tu vê, o que os clientes mais valorizam depois dessa compra realizada, né? Porque a gente está falando aqui de atendimento no prazo, de ter um serviço de saque, de reversão, mas na tua percepção, como quem está à frente da operação lá nas mães, qual que é o ponto que o cliente mais diz, é aqui que eu gero valor? Eu acredito que, primeiramente, eu como cliente tenho uma visão e que eu entendo que é uma percepção de mercado, que é a proatividade da loja de antecipar os problemas que podem acontecer depois que o produto saiu de casa, porque tem muito e-commerce que depois que saiu, tá com a transportadora. Mas para o cliente, ele não comprou de mim e mais um frete. Ele comprou de mim. Das manhas, não interessa. E até o momento que chegar na casa dele, sou eu. Então, fazer essa gestão desse momento que saiu de mim, não está sob meu controle, mas eu tenho visibilidade, e se eu entendo que vai atrasar ou que aconteceu algum problema no meio desse fluxo, eu antecipar para o cliente e falar, eu já estou vendo seu pedido, em vez de eu ser reativa, do cliente me ligar perguntando onde está o pedido dele, por que ainda não chegou, eu comunicar isso antecipadamente já é metade da recompra. Porque o cliente entendeu que eu realmente estou preocupada com o pedido dele, né? E depois disso, eu manter esse contato mostrando para o cliente que eu estou ainda indo atrás, que eu sei que houve um problema e daí eu vou solucionar isso proativamente e não esperar ele estar muito bravo, chateado e frustrado. Tu trouxe eu não lembro em qual evento que eu vi isso recentemente, o cara falou o seguinte, eu não lembro nem quem foi, se alguém souber depois traz aqui. Cliente tolera erro. Cliente não tolera surpresa. Totalmente. Então isso que tu falou de deu ruim, cliente, deu um BO aqui, vou atrasar um dia, tá? Puxa, alguém tá olhando, né? Até porque logística no Brasil é muito difícil, né? Então, ainda mais em grandes centros, né? Então... Tem uma série de variáveis que a gente não controla. Então, olha só, Felipe, eu vi que teu pedido vai atrasar, fica tranquilo, eu já tô cuidando, né? Eu tive uma experiência no Natal, não sei se vocês lembram, deu um caos no correio no Natal. Eu comprei um presente que era pra ser lá de Dia das Crianças, que chegou depois do Natal, e a menina do e-commerce mandava WhatsApp todo dia. Olha, eu não tenho o que fazer, eu já postei, eu trabalho com isso, eu entendo, mas não sei se tudo que o teu cliente está entendendo, né? Mas, pegando esse gancho aqui, tu acha que entrega, tu falou de recompra, a gente considera o cliente depois da recompra, e a primeira vez ele compra uma foto. Tu acha que essa experiência de entrega ela influencia na recompra? Ela é um fator determinante, além de manter acompanhado? Quanto tu acha que isso colabora, Camila? Não, eu tenho certeza que influencia, né? Essa proatividade, esse atendimento e a forma como a gente lida com isso influencia completamente, porque o cliente quer saber que ele está sendo cuidado, né? Porque na loja física ele tem o atendimento do vendedor ali, ele está recebendo uma atenção especial. E no e-commerce ele também continua querendo ter essa atenção especial. Então, se eu consigo prover isso, eu acho que a chance de recompra é maior ainda. Outro fator que eu vejo que é muito interessante, falando sobre prazo e esses atrasos, como você comentou, o que eu vendo hoje, para quem entrar lá no Instagram das manhas, vai se identificar com muita facilidade em produtos presenteáveis. Então, as pessoas compram com data específica para entregar esse presente. Seja uma data comemorativa, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, ou então um aniversário. Então, eu preciso garantir que aquele prazo aconteça, porque às vezes ele comprou justamente porque chegaria antes do prazo. Exatamente. E se ele é frustrado com isso, eu não estou estragando só aquela entrega. Eu estou frustrando um momento da vida dele que ele tinha uma expectativa colocada em cima de mim. Total. Eu tô adorando ver a Camila falar, tô assinando embaixo de tudo que ela falou. Agora eu vou esquecer a Camila, porque tá tudo lindo, maravilhoso, mas quem resolve esse BO é tu. Exato. A Superfrete que tá lá por... Ela resolve também. Não, mas a Frete Barata é bem nossa parceira para isso. Eu tô querendo trazer justamente essa discussão pra Frete Barata no seguinte ponto. Filipão, beleza, pra atender, poder avisar antes, pra você que, cara, o cliente tá cobrando, tu tem que prover a informação pra Camila atender isso de forma eficiente. Como que vocês trabalham isso na Frete Barato? Como é que tu percebe essa mudança de exigência no tracking pelo consumidor? O nosso trabalho ele é 100% focado na experiência dela, né? Por quê? A gente trabalha para que ela tenha uma previsibilidade. Ou seja, a gente sabe que os problemas de um e-commerce, eles acontecem da porta para fora, certo?
Certo. Depois que faturou o pedido, dali até a finalização do pedido, o controle, né? é onde vai acontecer a maior parte do problema, que é o que gera mais demanda, que gera mais saque, que por consequência pode ser que gera mais custo para o lojista, seja de um cancelamento, seja de mais gente operando no saque, por não ter previsibilidade, entendeu? Então assim, eu vejo que a experiência do cliente, ela só termina, como ela falou, né, depois da primeira entrega concluída. Mas até esse momento chegar, tem muita coisa que acontece no meio do caminho. Então a gente, como ferramenta, dá essa visibilidade para ela, por exemplo, quando acontece uma ocorrência num processo de entrega, ela consegue identificar dentro do nosso painel para poder tomar uma ação, como ela falou, não reativa, é proativa, certo? Então acontece muito de um cliente estar ausente. Normal, né? A pessoa está trabalhando, botou o endereço de casa, está ausente. A maioria dos e-commerces que não tem essa visibilidade, né, e não consegue daí ter a previsibilidade, ela acaba que só vai fazer a demanda daquele atendimento quando o cliente reclamar no saque dela. No caso das mães, elas fazem isso de forma proativa, porque o cliente está ausente, como ela falou, manda uma mensagem para o cliente, ou um pedido parou numa fiscalização por algum motivo, um pedido estava com insucesso, que deu uma avaria, deu extravio, alguma coisa. O time de atendimento dela tem essa informação antes do cliente reclamar. Legal. Entende? Então é muito melhor tu resolver isso e comunicar ao cliente, vai atrasar, ou né, vou entregar em tal data, ou aconteceu isso, mas quantas lojas, sei lá, que eu comprei que fazem isso? É praticamente impossível. Muito pouco, né? Então, basicamente a gente trabalha como gestão para fazer com que essa previsibilidade ela consiga enxergar e tomar as ações de proatividade, né? Perfeito. E eu acho que a gente está falando muito aqui desse cuidado, principalmente cuidado. Vamos falar sobre o prisma de cliente, é cuidado, eu estou cuidando e mantendo essa carteira, mas também vamos entender que isso aqui é business e uma reversa, uma devolução gera custo. A conta de frete, dependendo do ticket do teu produto, é muito representativo, então eu acho que isso de forma orquestrada gera valor tanto para as manhas, para o cliente que foi avisado, ninguém tem surpresa, o cara... Então eu acho que a gente tem que falar de geração de valor. Então muitas das empresas se preocupam com esse processo de fazer a venda, mas esse acompanhamento, como tu falou, cara, infelizmente ainda é muito raro esse cuidado, mas, bicho, vai dar problema, né? Tu já trouxe que um problema muito comum o cliente não está em casa, né? O cliente é ausente. Quais são os outros, assim, casos, fiscalização? O que mais que tu vê que ocorre com maior frequência? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque de posse disso, também deixar claro para quem não está nos ouvindo, que nem sempre é fácil de tu pegar isso, pegar essa informação. Então eu estou trazendo aqui a importância do trabalho que a Frete Barato faz, de avisar uma fiscalização, de avisar que o cara não estava. Né? Isso, então... isso basicamente tudo se resume a fluxo de informação, né? Do que eu recebo do transportador, do que eu mostro no painel e com o que ela faz com a informação que ela tem, né? Que isso é o mais importante. Não adianta eu simplesmente mostrar isso na ferramenta e não fazer nada. Não fazer nada. Entendeu? Então eu só receber a mensalidade e ela não usou aquilo para nada. Entendeu? Então assim, o trabalho dela ela é muito mais importante, né, nessa tomada de decisão do que fazer, como ela vai tratar isso com o time dela, mas assim, de ocorrências, e o que é mais comum e que talvez as pessoas por trás da loja não entendam da operação lá na ponta do last mile da transportadora, é que é o seguinte, uma das questões que eu vejo que tem uma demanda muito grande é uma careação, por exemplo. O que é uma careação? É quando o transportador ele baixa como entregue aquele pedido, só que o pedido não foi entregue. Por que isso acontece? Cara, a maioria das transportadoras remunera o cara da ponta por SLA de entrega. Então ele tem que bater aquele SLA. Ele vai lá, bota como entregue e bate uma foto de qualquer coisa e diz que foi entregue. Isso acontece comigo muito, sabe onde? Na empresa. Eu mando entregar lá, recebo entregue pra portaria. Não tem portaria na empresa, desde gente. Aí logo em seguida eu recebo o WhatsApp do entregador. Te entrego amanhã. No nosso no sábado entra como entregue. Daí o cara, a gente não trabalha sábado. Pra quem que ele entregou? Exatamente. Então, mas assim, é o SLA do cara. É o SLA dele. Então, assim, só que isso gera um estresse pro lojista, que o cara lá na ponta nem sabe que existe isso. Entende? Então, assim, e é uma coisa que tem que trabalhar muito com o cliente, porque às vezes pode ser algo de fato, botou numa recepção, uma portaria, alguma coisa,
entregou para outra pessoa, essa pessoa não informou num prédio, é normal acontecer. Só que tem os dois lados, né? Às vezes é de fato aquilo e às vezes não é. E como que a loja trabalha essa informação, esse fluxo de informação com o próprio cliente? Então, assim, tem muita coisa que acontece durante um processo de entrega. E é o ponto de contato que se tem com o cliente em horas difíceis, né? Porque tu não fala com ele quando ele vai fazer uma compra. Ele não te pergunta, ele não te fala nada. Claro. E o primeiro ponto de contato que tu tem para resolver um problema. Isso é ruim. É ruim, claro. Mas por outro lado é bom porque ninguém faz. Sim, o fato de tu estar disponível e fazer isso proativamente até acho que cabe um gancho aqui para pergunta que eu queria fazer para Camila. Beleza, a gente faz coisa proativa, a gente tem informação, mas como é que vocês lidam? Porque dá BO, mesmo avisando, como é que vocês lidam com essa situação, da gestão dessas dificuldades? Até menos falando na camada logística, mas na camada de atendimento. Porque não adianta eu avisar que teve a barreira, não sei o quê. No outro lado, lá tem o cara que quer dar o presente Dia das Mães e vai perder o Dia das Mães por causa da barreira. Camila, como é que vocês lidam com isso? Porque é uma questão também de cuidado e responsabilidade, mais puxando até para a camada de atendimento do que para a camada de logística, de entrega. Mas para ouvir, até porque o nosso objetivo aqui na XPcom é trocar experiência para que os lojistas que estão assistindo possam levar um aprendizado e aplicar isso nas suas operações. Nas manhas a gente tem 2 camadas de contato com o cliente. Na verdade, a primeira é a parte operacional, então a logística, o próprio atendimento ali no relacionamento, mas quando elas precisam escalar, o escalonamento vem para mim. E no geral, por exemplo, já aconteceu na época do Natal de amigo secreto, de várias amigas terem comprado várias camisetas das mães. O presente de amigo secreto eram camisetas das mães. E um desses pedidos sumiu. Uau! Era uma camiseta que estava escrito eu e meu café contra o mundo. Então, quando a menina falou que era um presente de amigo secreto, eu ainda não sabia do contexto de que era as manhas. Eu sabia que era um presente de amigo secreto. Ela estava muito frustrada, porque de fato eram, 20 mulheres, de todo mundo chegou menos o dela. O que eu fiz? Eu mesma liguei, falei, cara, eu também tô frustrada, você não tem ideia do quanto que eu trabalho aqui dentro para que isso não aconteça, mas aconteceu e eu quero resolver contigo. Eu vi que a frase que você escolheu é sobre café. E eu já autorizei a menina do meu atendimento fazer contato com alguma empresa da tua região e te entregar algo relacionado a café para você dar de presente para essa amiga. Pode ser? Daí foi quando ela falou assim, olha, não pode ser porque tá todo mundo dando as manhas. E daí foi quando eu entendi. Daí eu falei, tá, e se agora então, sabendo disso, eu vou te enviar um frete expresso por minha conta, antes mesmo de saber onde tá esse produto, para chegar, eu consigo te entregar daqui a 2 dias. Ah, mas o amigo secreto é amanhã. Eu consigo fazer isso. Pode ser dela, pode. Daí amanhã eu falo então que aconteceu isso, elas sabem que foi comprado e tal. Então assim, na verdade a boa vontade de solucionar. E o fato de ser franco com o cliente. Claro. Porque o cliente precisa entender que eu não deixei de entregar porque eu não queria. Claro. E eu preciso... o óbvio também precisa ser dito. Eu preciso conversar com ele e falar, eu queria muito te entregar, eu também estou frustrado, eu vou garantir que isso não aconteça com mais pessoas, mas agora eu preciso resolver o teu problema, me diz como eu posso te ajudar. E essa sinceridade faz, no geral, os clientes amolecerem. Desarma. Eu tiro, às vezes, uma reclamação que podia ter ido no Reclame Aqui, e eu garanto que esse cliente goste de mim e volte a comprar. E daí o que eu faço? Depois que eu resolvi e reenviei, eu faço um acompanhamento muito próximo dessa entrega, que eu mesma mando mensagem no final, olha, já me avisaram aqui que teu pedido foi entregue. Foi entregue mesmo? Deu tudo certo? Espero que tenha solucionado, que tenha dado tudo certo e tal. E no geral as pessoas voltam a comprar e não se torna um problema, sabe? Como tu falou, o cliente não se importa de esperar e o cliente também não fica frustrado de existirem problemas, ele fica frustrado de não surpresa. De não receber informação. É surpresa. Quando eu vi essa frase, que eu não lembro de quem foi no evento, eu falei, gente, isso aqui... Mas é isso. É isso. É o dia a dia do e-commerce. O problema vai dar sempre, só que eu não gosto de ter surpresa. Meu irmão, vou atrasar, deu ruim, como eu posso resolver? Cara, tu não me deixou surpresa, porque aquela expectativa, quando a gente compra online, a gente tá vendo uma tela e um botão. Tu nem sabe se tem gente do outro lado, tem toda uma questão de confiança. Uma tela, um botão e um prazo. Isso. E tu conta com aquilo, de um produto que... Ontem eu comprei um negócio no Instagram, que eu vi uma arte de um cara, achei ele bacana, eu falei, posso comprar? Ele pode. Aí eu mando o preço do frete. Ele cotou em algum lugar, eu fiz um pix, eu disse, é só porque eu trabalho com e-commerce que eu fiz isso, né? Que eu achei um maluco no Instagram, comprei um pôster que o cara fez. E ele mandou, super bonitinho, mandou o rastreio pra mim. Eu digo, pô, que legal, ele teve o cuidado, né? Eu digo, cara,
beleza, agora se alguém me perguntar da compra, eu vou dizer, cara, legal, é cuidado. Cuidado, ele me avisou, bicho, o que eu posso fazer é te dar o rastreio, pra mim foi suficiente. E aí eu queria entrar na questão dessa importância da visibilidade, que é o lance que a gente está falando, porque eu já entendi que a operação das manhas, sem as informações do frete barato, não consegue ter essa ação proativa. O cliente sem essa visibilidade não consegue confiar. Mas eu queria trazer essa questão de onde a questão do lojista não ter esse dado, Felipe, acho que a pergunta vai para ti. Por que ele consegue, como é que ele consegue centralizar essas ocorrências e ter isso num lugar só? Porque fica uma doideira, né? Se tu tem vários países logísticos, trabalha com a transportadora ABC, não dá pra ficar olhando. Como é que vocês trabalham com essa... Como eu falei lá no começo, né? O nosso trabalho é tornar o trabalho dela mais fácil, né? E com mais previsibilidade. E dito isso, a gente traz informação, mas mais do que isso, esses problemas ela pode resolver dentro da minha ferramenta. Uau. Ou seja, por exemplo, isso foi um problema gerado por um transportador. Como ela faz com esse transportador? Ela pode se comunicar com ele através do meu sistema. Então ela trabalha com 5 transportadoras, com 4 transportadoras ali. Ela vai gerenciar o time dela de atendimento, todos esses atendimentos dentro da minha ferramenta. Ou seja, um problema de acareação, ela abre o ticket para a transportadora. Ela já sabe, quando ela abre o ticket, qual é o prazo que o transportador vai responder. Porque ela já sabe também passar um prazo para o cliente dela de retorno sobre aquela ocorrência dela. Legal. Então ela não tem só a visão do transporte, também tem a visão da ocorrência e do incidente. Do incidente, do SLA, ela controla a SLA de atendimento da transportadora. Puxa, que legal, cara. Porque se tu perguntar para qualquer, sei lá, varejista que tem aqui no evento hoje, qual é a SLA de atendimento das transportadoras que opera? Ninguém sabe. Porque ninguém mede, ninguém faz, entende? Então, assim, eu tenho diversos concorrentes no meu setor, mas nenhum tem atendimento interno. Porque tu tem que integrar esse fluxo de atendimento com os transportadores. E dentro da Frete Barato a gente também opera como um hub. Então eu forneço transportadoras para ela operar com um custo muito baixo, que ela sozinha não teria. Então tu faz um broker de transporte, fornece para ela e concentra essa operação. Isso, ela usa o meu contrato para operar. Putz, que legal. Ela sozinha não tem a capacidade de volume que eu tenho com uma base de cliente todas juntas. Claro, tu faz um volume aglomerado. Isso, e diferente de outras empresas, eu não vendo etiqueta para ela. Ela paga direto para o transportador. Sim, tá num contrato guarda-chuva e tu trabalha com a mesma condição. Isso, e ela paga para ele, eu não recebo frete. Então, e aí, nesse ponto, só para finalizar, dentro do nosso sistema, quando ela usa o meu contrato, o transportador ele tem operadores para atender os meus clientes por volume de clientes. Ou seja, a cada 50, a cada 100 clientes, cada transportador tem que ter uma pessoa para atender esse cliente. Aí tu consegue botar numa esteira priorizada também. Isso, porque o que acontece? Se as manhas usa a JT, uma transportadora parceira nossa, né? Ela usa no contrato dela. Ela vai lá abrir um ticket lá na JT, no painel deles, e ela é uma entre milhares. Claro, dentro do meu representa milhares, o teu ticket vai ser priorizado porque afinal de contas eu tenho operadores que só respondem a minha base, entendeu? Só não tira mais alto, até porque se dá um problema na camada da frete barato, pode impactar vários clientes. Então, é que eu estou do outro lado hoje como fornecedor de tecnologia, sei exatamente como é que isso funciona. Mas, beleza, eu quero explorar isso aqui porque eu estou achando bem interessante e curioso. Então, eu tive um BO, a Camila ficou sabendo, abriu um ticket lá, vamos usar o JT como exemplo, obviamente poderia falar de qualquer uma que é normal. Eu dei um exemplo, exato. Todos os transportadores ocorrem, temos incidentes. Supondo que eu tenha... A Camila precisa ter um operador para isso, ou dá para automatizar, deu BO, abre ticket, como é que funciona assim? Então, a gente, hoje ela tem que fazer esse processo de abrir automaticamente lá no transportador. Certo. Mas né? é um botão? Uau. Abrir o ticket. Não, é muito simples. Já tem lá tudo pré-configurado e já é tudo parametrizado com cada transportador. Transportador A demora 3 dias para resolver a careação. Transportador B demora 5, já está tudo parametrizado. Que legal. Entende? Então, assim, qual é o nosso upgrade desse módulo que a gente tem hoje? A gente está em fase de finalização dele, que é ela poder fazer isso de forma autônoma. Ou seja, ela criar automações com base nisso e a gente, como ferramenta, mostrar a efetividade para ela. Que é, lá no rastreio, que é o ponto de contato com o cliente quando ele vai constar o pedido, ele colocar lá, não vou estar em casa, ou recebi minha encomenda de forma errada, não recebi. E quando ele fizer essa ação lá, ela pode configurar que já abre automaticamente o ticket no transportador sem passar pelo time dela,
Ou ela quer assumir esse ticket antes, ela vai definir. Se ela quiser que vai automático, aí quanto mais o time dela demorar para responder esse atendimento, mais efetivo é o meu sistema. Por quê? Porque eu vou mostrar para ela que quantos atendimentos ela tratou e quantos a minha automação gerou para ela. Sim, tu mostra a eficiência da tua com base solução. No time de atendimento dela que demora para resolver um atendimento, sabe? Perfeito. Camila, vocês já estão utilizando bastante tempo a solução da Frete Barato, Já faz né? algum tempo que a gente utiliza essa ferramenta. E quais eram os desafios que tu tinha antes e como que tu entende que a Frete Barato te ajudou na estruturação da tua operação, olhando para... Eu realmente não conhecia a solução, Felipe, eu acho que estava dando de parabéns de verdade, porque eu acho que a cadeia de B2C que tem muito volume fracionado, vários operadores, eu acho que tem um ganho operacional incrível. Eu queria ouvir de ti como é que é isso. Tu já falou. Olha só, mas esquece que o Felipe está aqui. Sim, eu quero a conversa da cozinha. Eu sou uma ótima vendedora da Frete Barato, porque para mim foi um game changer de gestão de frete mesmo. Legal. Porque como nós temos sempre tivemos os nossos próprios contratos com as transportadoras, né? Então, hoje 7 transportadoras passam diariamente lá na minha empresa para coletar os pedidos, por causa do volume. Então eu já tenho contratos de coleta para eles passarem lá cada uma em um horário, né? O que acontecia era, a pessoa da logística tinha que ficar monitorando no site de cada transportadora, no painel de cada transportadora, os pedidos daquele momento. Então eu chegava de manhã e era uma rotina de praticamente uma manhã inteira atualizando os pedidos todos, porque tudo que estava lá na base tinha que ficar olhando. Gera um Excel, atualiza na plataforma. Não é automatizado, até então, né? Eram pouquíssimas as transportadoras que integravam num ERP para que a gente, num clique, fizesse atualizar e daí mandasse para o cliente que o pedido foi entregue. Então, o que mudou é que agora eu olho uma ferramenta, um local só, um painel, e eu tenho a visão do meu pedido, do meu backlog inteiro, de né? ponta a ponta, 360. Bom, deve ter ajudado muito, mas o volume que vocês têm, muito. Talvez o lojista que esteja olhando, que não tenha tanto volume, não, pra mim é fácil. É isso. Tenta fazer... Até dá um problema. Tenta fazer sem pedir do dia que a coisa já começa a dançar. Eu acho que isso muda a partir no começo. Escala. É muito fácil tu conseguir. Mas se tu abrir um negócio para ele crescer, que tem que ser o objetivo de quem abre um negócio, tu abriu para ele crescer, tu já tem que mirar em preparar ele para ele estar grande, né? E eu acho que a partir desse momento, no começo tu consegue ir lá, pedido a pedido, atualizar, olhar rastreio. Chega uma hora que tu já não consegue fazer isso sozinho, tu vai contratar alguém e daqui a pouco tu já tá com uma operação gigantesca olhando isso, sendo que tu consegue simplificar com ferramentas, né? E outra, às vezes até evitar de contratação de headcount, né? Porque se tu concentra e organiza, tu é mais efetivo. Menos headcount, consegue ter uma gestão melhor. Com certeza. Né? Gente, eu tenho assunto pra ficar aqui a tarde inteira com você. Tarde não, já é noite, gente. Já são quase 7 da noite. Pra gente ficar falando, infelizmente o tempo corre contra, tem gente já me olhando feio. Aquela menina me olha feio toda vez que eu gravo podcast, que eu fico falando demais. Ela, Edu, tu fala muito, ela tá aqui no meu ouvido dizendo, Edu, fica quieto, Edu, fica quieto. Mentira, ela é super querida. Mas vamos pro finalmente. Acho que a gente pode, até pra dar esse recado final pra galera, assim, tipo, eu fiz umas anotações aqui. Eu acho que é indiscutível o quanto o Frete Barato ajuda na orquestração dessa operação. Acho que é trazer isso para esse negócio. Mas acho que pode ser uma pergunta para os dois, assim. Como vocês veem, qual seria o primeiro passo? Então vamos para a parte de ajudar a galera. Primeiro passo nessa estruturação. Nem todo mundo tem 7 fornecedores, nem todo mundo tem 7 coleta. Então, como que tu acha que pode dar no atendimento sob o prisma de quem está iniciando uma loja? E tu, como o Frete Barato pode ajudar esse cara que ainda não tem grande volume? Acho que, como a gente dá o primeiro passo, vamos fazer essa rodada. E já emendando, depois, por que os lojistas devem investir nessa camada de gestão? Talvez não para o momento agora, mas o que ele deve estar olhando para como isso pode gerar valor para o negócio deles? Camila, começa contigo. Tem um ponto que a gente não chegou a comentar, mas é a conciliação financeira daquilo que a gente está pagando de frete. Mil perdões. E eu entendo que para o pequeno isso é tão relevante quanto para o grande. Ou mais. Isso. Ou mais. Porque na vírgula faz diferença. Então, Camila, deixa eu só te interromper. Para quem não sabe, eu vou olhar de quem está de fora, porque os dois falando disso é muito conversa de boteco, eles estão bem alinhados. A conciliação de frete, gente, a transportadora me cobrou R$20 o frete lá no carrinho e na hora de ele me faturar ele me cobrou 40. Então
Então aqui eu paguei R$20 a mais do que eu cobrei do cliente. Eu já vi cliente nosso de operação, no primeiro mês, na conciliação, R$200 mil em conta frete, de erro de conciliação. Então, Camila, acho que é um assunto bem importante. Usa isso nesse teu... só para esse disclaimer. Eu acredito que é isso, é exatamente isso. Eu acho que para o pequeno, tu pode não ter a necessidade de um painel, uma visibilidade tão assim, né? O atendimento é mais simples, tal. Apesar de eu não achar que é isso, mas assim, pode não achar que precisa pro frete. Mas ao mesmo tempo, essa questão da conciliação. E segundo, a parte de contrato de frete. Porque justamente por tu ser pequeno e tu não conseguir ter um volume, às vezes nem para coletar lá um volume de bom valor, existem estatísticas que mostram que muitos carrinhos são abandonados, a maioria, né? Quando chega na parte final de cotação de frete, primeiro prazo de entrega, segundo o custo, né? Então, primeiro custo, segundo prazo de entrega. Quando tu olha e tu consegue utilizar um guarda-chuva, um contrato master com um preço bom, ali tu já ganhou o cliente, aquilo ali deixa de ser uma barreira para a tua compra. Então eu vejo esses dois lados assim para quem está começando. A primeira é o valor do frete, e eu acho que eles foram muito assertivos no nome da ferramenta ser frete barato, porque foi o que me chamou a atenção inicialmente, e depois quando eu entendi todos os outros benefícios ali da plataforma, as outras ferramentas, eu comecei a usar conforme a operação. O frete ser barato foi o menor dos benefícios. Foi, exatamente isso. Me brilhou os olhos por isso, mas hoje eu vejo que... O time de marketing está de parabéns pela isca, então é isso. Foi. Eu acho que o nome está muito bom para o que eles oferecem. E Felipe, do prisma agora de fornecedor de tecnologia, acho que a Camila acabou adiantando um pouco da resposta, né? Eu me colocando no lugar de quem estivesse abrindo uma operação, acho que o frete é um impedimento, não tenho bons contratos. Talvez numa primeira camada seja o primeiro benefício para quem está entrando, porque talvez eu não tenha complexidade de gestão, se eu não tenho muito pedido. Mas eu queria que tu dividisse isso, porque afinal de contas a Frete Barato tem centenas de clientes, tem patrocinadores diferentes. A gente está dando um recado para a turma, olhem para isso, como é que tu... Eu vejo que assim, qualquer loja, ela começando agora, ela vai abrir amanhã, ela já está com 5 meses, 6 meses, 1 ano de operação, ela tem que investir na logística, como ela vai contratar um RP, ela vai contratar uma plataforma, ela vai contratar uma agência de marketing. Ela precisa contratar uma ferramenta de logística. Porque é um investimento, como a Camila falou. Por exemplo, se ela está num contrato guarda-chuva que o frete é 10 e ela tem a capacidade de vender muito mais, se ela vai começar uma loja pagando o contrato lá, né, de pagar um frete de 20. Ou seja, o custo de aquisição dela vai ser muito maior. Ela vai pagar muito mais por um cliente do que ela pagaria por um cliente quando ele está comprando com frete mais barato, porque ela vai ter uma conversão muito maior. Sem dúvida. Então, assim, às vezes as lojas não fazem essas contas, até por às vezes não saber, mas que é uma conta que não está lá no DRE dela, o que ela está perdendo por não ter aquela oportunidade, entendeu? É muito fácil que tu tangibiliza, né? Quanta venda eu deixei de ganhar porque o meu frete não era 10% mais barato, 20%? Eu vou dar um exemplo, um cliente de moda. Um cliente de moda, que ele tem um produto de R$200, lá de ticket médio, o frete dele é R$15 ou mais, ele está pagando mais para ter esse cliente. Se o frete dele é R$12, R$10, ele vai converter muito mais. Por mais que essa diferença de R$2, R$3 é pouco, mas lá na conta do marketing, lá a diferença é grande. Sem dúvida, e acho que a conciliação, só fechando o ciclo, é importantíssima. Porque às vezes eu estou expondo a 12, a transportadora me cobra 18, e aí come da margem, né? Tem adquirente, tem antifraude, tem uma série de gente envolvida nesse processo. E é como eu falei no começo, o meu trabalho todo dia é deixar o dela mais fácil. Ou seja, não adianta resolver trazer um contrato de frete super bom, só que o problema acontece da porta para fora. Sim. Então a gente resolve com atendimento. Perfeito. Aconteceu a entrega, eu vendi porque eu tinha um frete barato, eu tenho a ferramenta para me atender com atendimento, que vai resolver o problema da porta para fora, só que depois que a entrega aconteceu, vem o boleto. Então, e esse boleto tá certo, né? Então a gente criou uma automação que tu faz uma conciliação de maneira automatizada. Configurou uma vez, o resto da vida da empresa ela faz a conciliação. Que legal. Deu divergência, comunica ela por e-mail e deu. Que legal. Simples, fácil, sem problema. Que legal. E só para complementar sobre a usabilidade e outras formas de utilizar essa ferramenta também, eu vejo muito como o frete, o preço de frete, estratégias relacionadas ao frete, como frete grátis, frete fixo,
são estratégias de marketing, mas que é o time de operação que tem que ajudar. Então eu tenho que ter dados de quanto que eu estou pagando para Sul e Sudeste, por exemplo, né? Nós somos aqui do Sul de Joinville. Então eu preciso ter uma visibilidade, por exemplo, de quanto que é a minha média de frete Sul e Sudeste em certas transportadoras. Até para te fazer o pedido grátis a partir de tanto, para te cobrir essa conta. Ter esse tipo de estratégia. E conforme eu vou crescendo, eu preciso ter uma visibilidade muito boa para eu entender se eu fizer um frete fixo de R$4,99... Quanto vai sair do meu bolso e qual tem que ser o ticket. Exato. Gente, como eu falei, tem assunto... Estouramos, né? Tem assunto pra caramba. Mas a gente tá perdoado porque o tema vai ajudar a turma toda. Felipe, Camila, muito obrigado pela participação, por compartilhar todos esses insights com a gente. Eu acho que quem está assistindo foi de grande valia. Eu fico feliz demais quando a gente consegue entrar em temas que a galera vive no dia a dia. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai sair tipo, putz, cara, isso me dói. E, gente, não é dor para quem está vendendo 1000 pedidos no dia não, tá? Tem solução aqui para ajudar o cara que está começando. Inclusive, acho que é uma boa alavanca. Justamente no subsídio, a dor muda de estágio, né? Primeiro eu preciso de um frete mais competitivo, começo a crescer, eu tenho que ter uma gestão, depois eu começo a ter que conciliar. Uma coisa é 2, 3 reais quando você vende 10 pedidos, agora vai vender 1000 pedidos a 2 reais de diferença por dia, 2 mil reais por dia, são 60 mil reais por mês. No bolso. Né? Então isso é margem na veia. Gente, muito obrigado. Obrigado para você que está acompanhando mais esse ExpertConCast. Fiquem conosco, até o próximo episódio e lembre-se sempre, juntos nós somos o futuro do e-commerce. Um abraço e até mais.